Olá, internauta da Jovem Pan. Bom, conforme prometido, estamos aqui para mais uma edição de Pergunte ao Vila. Professor Marco Antônio Vila, como vai? Muito feliz, rumo ao título. Rumo ao título. Rumo ao título, muito feliz. Tem aqui um ouvinte, o Jorge Rolim, que diz que o que te estraga é falar mal sobre o Palmeiras. Não, eu gosto do Palmeiras. Sei até escalações do Palmeiras. O de 72, que foi o melhor Palmeiras que eu vi jogar. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca. Tal. Dudu, Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. E vi jogos do Palmeiras, inclusive contra a Juventus da Itália, acho que foi 74 no Pacaembu, 2-0 Palmeiras. Tal. Já tinha o tobogã no Pacaembu, né? Já tinha o tobogã, herança maldita do Paulo Maluf, claro. Prefeito, que fez aquela coisa pavorosa que é o tobogã. Que uma das coisas, se eu fosse prefeito, eu implodia o tobogã e reconstruiria a concha acústica, que era tão bonito, né? Professor, falando sobre o Ministério Público, que está no encalço do ex-presidente Lula, a Lava Jato busca concluir pelo menos uma denúncia contra o ex-presidente, provavelmente envolvendo o triplex, ou triplex, como prefiram. Eu prefiro chamar triplex. Triplex, né? Pois é, mais comum. O senhor acha que isso vai dar em alguma coisa hoje? Tem a coletiva da Lava Jato, né? Estamos todos aguardando. O boato, nesses últimos dias, é que agora finalmente vai bater no chefe da quadrilha. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o chefe da quadrilha é o Lula. Eu já sabia que ele era o chefe da quadrilha há bastante tempo, tal quadrilheiro, cafajeste, marginal, né? Cafajeste, porque nós vimos as conversas, os áudios, né? Que sujeito baixo, né? E saber que esse homem mandou no Brasil durante 13 anos e 5 meses, porque a Dilma era uma mera estafeta do criminoso de São Bernardo do Campo, tal, da Avenida Prestes Maia. Então é o que estamos aguardando, porque o Léo Pinheiro, inclusive agora depondo, ontem nós vimos o Léo Pinheiro estava lá na reforma. Aquilo é do Lula, o Lula é criminoso, né? Não honra as calças que veste, porque não fala, é meu. Fala que é seu criminoso, assim como o sítio. Finalmente, porque só haverá democracia no Brasil, Thiago, o dia que o Lula for processado e condenado ao regime fechado. Por isso que eu falo, Lula para presidente, Bernardes, o presídio de segurança máxima. Eu só tenho dó dos criminosos que estão lá, porque aguentar o Lula não deve ser fácil. O professor, tem aqui a pergunta da Noélia Alexandre. Ela diz o seguinte, que o PT se reuniu para decidir como é que vai se portar agora estando na oposição. Você acredita que o PT pode fazer uma oposição com muito barulho, tipo a UDN da época da banda de música, professor? Olha, se tiver democracia no Brasil, caso tenha democracia, a Lei 9.096 tem de ser aplicada sobre os partidos políticos. E aí é extinção do registro partidário do PT. Artigo 28, está muito claro, tem de distinguir o partido. O partido viola constantemente a legislação. Ele não pode ter registro legal. A existência do PT coloca em risco a democracia no Brasil. Então, se a lei for cumprida, o PT não pode ter registro legal. Como é possível ter um partido que todos os tesoureiros vão presos? Lideranças partidárias, presos, estão condenados. Não é possível. O PT faz mal ao Brasil e faz mal à democracia. Tem de ser extinto. A lei é clara. 9.096. Então, a primeira coisa é, enquanto ele continuar existindo, o PT vai virar o partido dos 5%, dos 10%. É isso. É essa a regra. Não de propina. De votos. Vai ficar isso. Isso vai ser em São Paulo na próxima eleição, em outros lugares. O PT acabou. E eu gostaria de deixar registrado, um dos primeiros, se não o primeiro, a dizer que o PT tinha acabado, há muito tempo. E que o Lula era tigre de papel. Quando eu falava isso, as pessoas falavam, esse cara é doido. E que teria o impeachment. Quando todo mundo dizia que não teria. Eu falando, não, as condições concretas estão colocadas desde o ano passado. E aí vinha aquele cientista político, fala um monte, asno, não sabe nada, enganador. E tem muito empresário que acredita nesses consultores que não falam lé com cré. Então, Lula, tigre de papel, PT logo tem de ser extinto, enquanto não é extinto, não é nada. Oposição, nada. Lembrando que a UDN, citada por você, e a banda de música, grandes deputados, Prado Keller, Adalto Luz Cardoso, Carlos Lacerda, Aliomar Baleiro, entre outros tantos, Afonso Arinos e Melo Franco, claro, esses eram brilhantes bacharéis, brilhantes políticos e exemplos de homens públicos. Lula, por exemplo, é o que nós podemos identificá-lo? Com crime. Zé Dirceu, com crime. João Vacari, com crime. É difícil não ter um petista criminoso. Ô professor, o Birajara Paulino estava nos acompanhando no Jornal da Manhã e ele cita o seguinte, Dilma Rousseff tinha 34 motoristas, sem falar no número de veículos que ela tinha à disposição. Claro que é uma questão da presidência da República, mas quando que o Brasil
vai conseguir eliminar a mamata para os políticos, hein, professor? Olha, para os três poderes, viu? Porque, não só os políticos, né? Porque o judiciário também haja carros, hein? O que tem de mamata precisa terminar com tudo. Primeiro, acabar o carro oficial. Na Suprema Corte Americana só tem carro oficial o presidente. Os outros ministros, juízes, que eu prefiro, eu odeio essa expressão ministro, para a Corte Superior e tal. Os outros juízes têm um espaço no estacionamento para parar o carro. E acabou. Aboliu o carro oficial, acabar com tudo, tudo. Se você precisa transportar A ou B, liga, contrata um táxi, pronto, e vai. E chega. Imagina, você acaba com um custo fabuloso, compra de automóveis, equipamentos, conservação, motorista, oficina, etc. Acaba com tudo isso. A Dilma, a criminosa, né, tinha 28 carros e 34 motoristas. E tinha até um furgão que transportava a bicicleta da criminosa. Para depois ela ter aquela foto dando voltinha. Tem de acabar com esses privilégios. Né? Na Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores, nos executivos, prefeituras, governos estaduais, União e também no Poder Judiciário. Eu não aguento ver placa oficial. Quando passo na rua, aqui em São Paulo está cheio, e vejo uma placa oficial, eu já olho o número, falo, poxa vida, não dá, precisa acabar. É aquilo que eu sempre digo, a República, em 1889, ela só foi anunciada, até hoje não foi proclamada. Onde há República, não há privilégio. O Brasil tem privilégio? Sim, portanto não há República no Brasil. Ô professor, o Joel Ferreira, nosso ouvinte internauta, diz o seguinte, bom, Eduardo Cunha já caiu. E a gente acompanhou de ontem para hoje que ele teve um entreveiro com o Renan Calheiros. Sim, e a grande pergunta, a pergunta do nosso ouvinte internauta, por que a população não se insurge contra Renan Calheiros? É que o Cunha foi bombardeado, e é estranha a figura do Cunha, né? Ele foi um elemento importante para o impeachment, não porque quis. Porque o STF deu ao presidente da Câmara a decisão monocrática de aceitar ou não qualquer pedido de impeachment. Quando o entendimento até então que soberano era o plenário. Ou seja, se você mandasse um pedido de impeachment, eu, presidente da Câmara, diria não, um deputado levantava a mão e falava, vamos colocar a votação em plenário. O STF disse que não era mais esse o entendimento. E que caberia monocraticamente, ou seja, só o presidente da Câmara decidir ou não. Isso é uma invenção do STF, mais uma vez. O STF é um horror, uma porcaria. Sempre digo e confirmo isso. Confirmo com fatos. E, infelizmente, são fatos. Não é um argumento, é fato. Né? Aí, o Eduardo Cunha teve esse papel histórico. Assim, a história é assim. O Stalin ajudou a derrotar o nazismo. Na aliança, a partir de 41, com os Estados Unidos e com a Inglaterra. O Stalin, um criminoso que matou milhões, não só da população russa e que fazia parte da União Soviética, as várias repúblicas na Europa Oriental, né? E mesmo onde tinha um braço do Partido Comunista nacional, entre aspas, que tudo era manipulado por Moscou, quantos ele não matou? E foi fundamental na Segunda Guerra Mundial. Olha o paradoxo. Eduardo Cunha é idem. Né? Agora, tem o conflito com o Renan. O Renan é bandoleiro. Era para estar preso. Né? Pô, tem processo que não anda. E aí o Eduardo Cunha tem toda a razão. Por que os processos do Renan não andam? No Supremo, 2007, a história, quando ele pegou a Mendes Júnior, pagava uma senhora teve um filho com ele, uma filha fora do casamento, uma jornalista em Brasília, e aí o pagamento mensal da pensão informal era feito pela empreiteira. E houve todo aquele barulho tal. Aí ele tentou justificar, falsificou notas, né, dos bois, etc. tal. Até hoje está parado. Então, nesse sentido, o Eduardo Cunha tem razão. Renan é criminoso. Em qualquer país sério, ele não estaria no Senado. É só andar um pouquinho, alguns quilômetros, estaria num edifício que é conhecido pelo simpático nome de Papuda, lá em Brasília. Estaria lá. Vamos ver por quanto tempo. Agora, dá vergonha, sim, saber que o presidente do Congresso Nacional e o segundo na linha de sucessão, porque o primeiro agora é o Rodrigo Maia, pela Constituição, e o segundo, Renan Calheiros. Está aí solto. É uma vergonha. Não há república enquanto esses personagens não só estarem soltos, como exercerem posições de mando. Renan é criminoso. O professor, ainda falando sobre o Eduardo Cunha, nas últimas 24 horas ele passou a madrugada já esquematizando o livro que ele promete escrever, contando os bastidores do impeachment. Esse livro não é uma espécie de delação premiada, não? E uma ameaça também, né? Né? Agora eu acho tudo mentira que ele está falando. Que ele passou, poxa, se ele numa madrugada já fez o esquema do livro, pô, parabéns, eu escrevi muitos, não é tão simples assim, né? Lá no Eclesiastes, no Antigo Testamento, tem uma passagem sobre a dificuldade que é para escrever um livro. Não é assim,
né? E que ele vai, tá tudo pronto, vai para a gráfica e em dezembro o livro está nas livrarias. Pô, que é isso? Põe a bola no chão, as coisas não são simples. Eu duvido, quer dizer, eu pago para ver. Eu gostaria muito de ler o livro e vou ler. Né? Espero que ele disse que vai fazer outros, inclusive, contando a trajetória no presidente da Câmara e do dia do seu julgamento. Pô, então ele vai fazer uma novela, logo vão adaptar para alguma minissérie, tal. Agora, vamos esperar que ele revele. Eu acho que é saudável. Eu acho que a política é transparência. Tudo que é escondido, usando uma expressão popular, e me desculpe, é sacanagem. Teria que publicizar tudo. Mostra. Eu acho que ele tem de escrever. Seria muito positivo. Estou aguardando e vou ler. Vou estar na livraria, na porta. Parece um Harry Potter chegando. Eu vou estar lá para comprar o livro do Eduardo Cunha. Ô, professor, só para a gente fechar, falando um pouco de um assunto internacional em relação ao Mercosul, que a Venezuela foi impedida, né, de comandar o Mercosul depois de uma mobilização que surgiu, que começou com o ministro José Serra. O senhor acha que isso vai dar algum resultado e que caminho que vai a Venezuela, hein? Olha, eu torço, rezo para que a Venezuela se livre da ditadura chavista, chavista no sentido político e ideológico, agora com o Nicolás Maduro e tal. É triste o que está ocorrendo. Vai ser resolvido provavelmente num golpe de Estado, né? E esperamos que abra caminho para a convocação de eleições imediatas, tal. A situação de tensão e de guerra civil é realmente uma coisa triste, é um verdadeiro horror, extremamente preocupante. Agora, o governo brasileiro vê o que é, o governo agiu bem. Veja como mudar faz bem, e mudar democraticamente. O governo criminoso do PT era aliado da ditadura do Maduro, aliado de tudo aquilo. O Lula foi para lá e disse que a Venezuela tinha muita democracia. Isso foi uma grande vitória. Ou seja, e aí deve-se ao chanceler José Serra, e ao presidente Michel Temer, evidentemente, manteve firmeza, não deixar a Venezuela assumir a presidência do Mercosul. E por quê? Porque é uma cláusula democrática. Portanto, isso foi uma grande vitória e tem uma repercussão direta, né, no interior da Venezuela, na vida política interna da Venezuela. Estimula os setores democráticos, que é a maior parte da população, né, a enfrentar a ditadura de Maduro. E vamos rezar para que logo esse ditador caia fora e a Venezuela volte à democracia. Professor Vila, até amanhã, 7h30 no Jornal da Manhã. Firme e forte. Você, ouvinte, a você, internauta da Jovem Pan, muito obrigado sempre pela sua audiência e continue aqui no nosso portal. Até a próxima.